Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área, galera. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mercado da bola, né? Uma grande oportunidade que está aparecendo aí no horizonte do Flamengo é a rescisão do zagueiro Pablo com o Lokomotiv. Então ele vai ficar livre e é uma ótima oportunidade de mercado, como fala o Marcos Braz. Em relação a goleiro, o Flamengo, além do Santos, tem outro alvo também, que é o João Paulo do Santos, um bom goleiro, e o Flamengo provavelmente dê essa carga em cima desse arqueiro. Em relação ao Isla, punição ou premiação que ele recebeu? Vou explicar para vocês o porquê. Sobre o Diego Alves. Diego Alves realmente escancarou uma necessidade que o Flamengo realmente tem, e tá isso aí na cara. E sobre o Paulo Souza, a nação rubro-negra a princípio está fechada com um novo treinador. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular, e lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra falando agora sobre mercado da bola, mais especificamente sobre goleiro e zagueiro. O nome do goleiro, João Paulo, e o nome do zagueiro é o Pablo. Pablo, que pode ser aí uma ótima oportunidade de mercado, conforme o Marcos Braz gosta sempre de frisar, ok? Ele está no Lokomotiv, que é um clube russo, e ele está rescindindo o seu contrato, já está aí na sua fase final, ficará livre e, segundo o TNT Esportes, ele vai voltar a jogar no Brasil, ok? Então é uma boa oportunidade, o Flamengo que está sim precisando muito de zagueiro. O Pablo já foi alvo do Flamengo, se eu não me engano, em 2020. Ele jogou muito bem também, há um tempo atrás, aí no Corinthians, né, o último clube dele aqui no Brasil foi o Corinthians, ele arrebentou, foi muito bem. E isso ficou marcado na lembrança dos rubro-negros. Rubro-negros esses que precisam, né? A gente está precisando muito de um zagueiro e também de um goleiro. Então, em relação ao zagueiro, pode ser a famosa oportunidade de mercado, já que o Pablo ficará totalmente livre de qualquer vínculo com algum clube no mundo. E isso aí é um jogador de 30 anos, um bom jogador experiente. Para mim, cairia com uma luva na zaga rubro-negra. Vamos ver se o Marcos Braz consegue movimentar os pauzinhos e contratar esse ótimo zagueiro que é o Pablo, e devido a esse problema mundial, o Pablo ficará aí soltinho no mercado e o Flamengo precisando de um zagueiro de qualidade. E ele, lembrando, já atuou junto com o Paulo Souza. Em janeiro ele deu uma entrevista, elogiou o Paulo Souza. Paulo Souza gostou muito também de poder treinar esse zagueiro. Então é isso, galera. Os caras já têm ali, um já conhece o outro, né? O Paulo já conhece o Pablo. E no que depender da vontade da torcida, o Pablo vem. Agora a gente tem que esperar a movimentação da diretoria rubro-negra, ok? Em relação ao João Paulo, segundo o jornalista Mauro César Pereira, o goleiro João Paulo, e também, segundo o Rafa Melo, o goleiro João Paulo vai receber uma proposta do Flamengo para um projeto muito grande aqui no time rubro-negro. O João Paulo, que a princípio tem vontade de vir aqui para o Flamengo. Vamos aguardar, porque segundo o Rafa Melo vai chegar essa proposta. É um bom goleiro, ok? O Flamengo tem dois alvos aí a princípio, que é o goleiro João Paulo e também o goleiro Santos do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense esse que vai jogar a Recopa, e acabando a Recopa, muitos dizem que o goleiro Santos pode pintar aqui, já está tudo acertado. Vamos aguardar, porque temos esses dois alvos, né? O Santos, que termina a Recopa agora, e é um goleiro de alto investimento, e também o goleiro João Paulo, que é um goleiro ali que tem uma multa muito alta, né? Uma multa de em torno de 500 milhões de reais. Se o Santos não quiser negociar, vai ficar complicado, porque o valor dessa multa é muito alto. Mas, segundo aí o Rafa Melo e também o Mauro César Pereira, um alvo que o Flamengo está avisando é esse goleiro João Paulo, que é um ótimo goleiro. Tomara que dê certo, porque a gente realmente está precisando de goleiro. Queria saber a sua opinião. Será que vale a pena o João Paulo, o Santos, ou até mesmo uma loucura investir no Everton lá do Palmeiras? O Everton cairia como uma luva, mas é um sonho praticamente impossível. Mas os sonhos mais plausíveis são desses dois atletas que eu falei agora para vocês. E nação rubro-negra, para vocês verem como que a torcida do Flamengo está apoiando o técnico Paulo Souza, mesmo após o último jogo, que o Flamengo ali não conseguiu mais uma vez fazer gols, né? Ficou um caminhão de gols ali perdendo, só foi fazer os 2 gols no final do jogo. Mesmo com isso, o técnico Paulo Souza continua recebendo apoio, né? A torcida do Flamengo subiu a hashtag após a partida e no dia seguinte também ficou lá em cima nos trend tops, que era fechado com Paulo Souza. Isso aí mostra
que a maioria da torcida enxerga como eu, que o problema do Flamengo realmente não é técnico, né? É aquela velha acomodação que o próprio Paulo Souza já alertou várias vezes, que os jogadores ainda estão ali vivendo, né, de um passado que não existe mais. O passado ficou para trás. O que vale é o presente, né? E o futuro se faz também com um bom trabalho no presente. E os jogadores, às vezes, estão deixando a desejar. Então, a torcida, a maioria da torcida também está enxergando que o Paulo Souza não é o problema do Flamengo. Que o problema do Flamengo pode estar ali na mentalidade, conforme já alertou o Paulo Souza, dos jogadores. Um problema realmente mental, ali de concentração, de gana, de fome, né, de vencer, como já falou o Paulo Souza. Então é isso. Aqui é uma curtinha, mas a gente tem que repercutir aí esse apoio que vem recebendo em massa o técnico Paulo Souza. Mas se você pensa ao contrário, por favor, coloca nos comentários aqui se vocês enxergam aí que o problema está majoritariamente ali no técnico ou se ele está nos jogadores. Por favor, comente. E nação rubro-negra, Isla foi punido ou foi premiado? Porque realmente a punição que veio para ele, na minha opinião, foi muito branda. Segundo o jornalista Vene Casagrande, diferentemente do que falou Mauro César Pereira, a punição que o Isla vai receber, segundo o Vene, é apenas uma multa que ele já recebeu, e ele vai ficar de fora do jogo domingo contra o Vasco. Isso é punição? Ficar de fora do próximo jogo? Muito esquisito isso, para mim isso é uma premiação. Se no último jogo ele falou que estava doente e foi para a night e não jogou, se ele inventou ali que estava doente para não jogar, a punição dele vai ser ficar fora do próximo jogo? Eu acho que perante os olhos do Isla isso vai ser um prêmio, né? Ele vai continuar treinando com o elenco, não vai treinar em separado. Pode ser que já para outra partida ele seja relacionado, tá? Mas a intenção do Flamengo não é perder de graça o jogador. Né? Se o Flamengo também teria problemas aí na justiça trabalhista, se botasse o jogador para treinar em separado, ele poderia alegar alguma coisa, o Flamengo perdeu um dinheiro no futuro sobre essa situação. Mas a verdade é a seguinte, o Flamengo vai sentar com o atleta, ou já até sentou a diretoria do Flamengo, para conversar com ele e, chegando a alguma proposta, tentar ali uma saída, o Flamengo mesmo procurar algum clube para o atleta, para a gente não perder ele de graça, porque no final do ano a gente já não tem mais contrato com ele, vai até dezembro. E no meio desse ano ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Lembrando que o salário dele é de quase 600 mil reais, ok? Então o Flamengo se desfazendo do atleta, já economiza pelo menos no salário. Mas a intenção do Flamengo é ganhar algum trocado aí numa negociação. E se botar ele para treinar em separado, conforme eu já falei, tem esse problema aí da justiça trabalhista, se ele entrar na justiça. Então o Flamengo, por enquanto, vai manter ele, mas a primeira oportunidade que tiver, o Flamengo vai negociar. Pode ser que a gente realmente não veja mais ele jogando com a camisa do Flamengo, mas a punição a princípio foi essa, multa e ele estar de fora do próximo jogo. E nação rubro-negra, uma necessidade que já está mais do que na cara que a gente precisa é de goleiro, né? A última atuação aí do Diego Alves foi muito, muito desastrosa, com 2 erros aí de tempo de bola na hora da saída, né? Um ele caçou, né? Borboleta. E no outro ele saiu totalmente fora do tempo ali e acabou culminando nos 2-0. Lógico, a culpa não é só dele, mas ele teve uma grande culpa aí, uma grande parcela na culpa. Tem os atacantes que também não conseguem fazer o gol, finalizar corretamente, isso aí também prejudica muito o time rubro-negro, mas goleiro é aquele cara que não pode falhar. E se falhar, tem que falhar no mínimo de vezes possível. E o caso ali do Diego Alves deixou bem escancarada a nossa necessidade de contratar um outro goleiro. É por isso que eu venho pontuando aqui já há um tempo que o Hugo, na minha opinião, virou o titular rubro-negro. Eu sei que ele erra, né? Só que ele está no começo da carreira dele. O Diego Alves tem algumas falhas ali que, para um goleiro que já está no final da carreira, ela se torna muito complicada, porque não tem mais tempo para corrigir, né? O contrato dele está aí no último ano, o Flamengo não vai renovar, e o Flamengo pretende sim trazer algum goleiro, porque a necessidade está mais do que escancarada. Queria saber a sua opinião, se vocês também, assim como eu, enxergam que o Hugo virou o titular absoluto ali do gol do Flamengo e que o Diego Alves está numa situação muito difícil ali de confiança, né? Vamos ver com qual goleiro o técnico vai entrar no domingo. Acredito eu que seja realmente o Hugo, tá? Não acredito que ele vai dar uma nova oportunidade, pelo menos não agora, para o Diego Alves, mas a gente tem que aguardar quando o domingo chegar, Flamengo e Vasco, a gente vai saber. Mas não esqueça de colocar seu comentário, quem vocês colocam aí na titularidade rubro-negra, o Hugo ou o Diego Alves, e se vocês enxergam a necessidade da gente trazer mais um goleiro.
Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!